Carta de Jesus Cristo à Igreja de Esmirna, uma das 7 igrejas do Apocalipse. A cidade de Esmirna, onde hoje é a cidade de Izmir, na Turquia, fica ao norte de Éfeso, e o apóstolo João enviou a sua carta da ilha de Patmos até a igreja de Esmirna. O nome Esmirna vem de mirra e tem o sentido de cheiro suave, por causa das plantações de mirra que havia na região, mas também tem o sentido de amargura, pelo sabor quando se tocava nos lábios, a mirra amargava. Esmirna possuía um grande mercado público de 3 andares, sendo um grande centro comercial. E a cidade também sofreu vários terremotos, mas se reconstruía todas as vezes. Ali havia Jogos Olímpicos e os vencedores recebiam coroas de ouro. Numa interpretação literal do texto, nós descobrimos que a igreja de Esmirna tinha um pastor chamado Policarpo, segundo os historiadores. E aquela igreja recebeu um elogio de Jesus porque suportou o sofrimento e foi perseverante. Os cristãos de Esmirna, eles tiveram seus bens confiscados e por isso eram muito pobres. Eles sofreram intensa perseguição e muitos foram presos e até mortos. Por isso Jesus não repreendeu aquela igreja, não corrigiu nenhum erro naquela igreja, porque ele disse que eles eram fiéis, que eles eram perseverantes, eram dedicados ao Senhor, e Jesus lhes instruiu a ter uma fidelidade até a morte. E então Jesus prometeu para eles que eles receberiam a coroa da vida e não sofreriam a segunda morte. Interpretação literal. Nós encontramos algumas palavras-chave no texto que nos chamam a atenção. A palavra tribulação, sobre a perseguição aos cristãos. A palavra pobreza, porque os cristãos de Esmirna tiveram seus bens confiscados e eles eram muito pobres. A palavra judeus, eram seguidores da lei. Falsos judeus, na verdade. Pessoas que se diziam judeus, mas não eram, segundo o Senhor Jesus. E estavam criando um clima de perseguição interna dentro da própria igreja. 10 dias é uma expressão que simboliza anos ou tempos, segundo a linguagem profética. A expressão coroa da vida se refere ao prêmio olímpico, que havia muitas corridas e competições naquela região e as pessoas recebiam uma coroa como prêmio. E o Senhor Jesus promete um prêmio diferente, que é a vida eterna. A expressão segunda morte se refere à morte espiritual, ou seja, a primeira morte, a morte física, e a segunda morte, a morte do espírito. A interpretação histórica. A igreja de Esmirna representa o tempo dos mártires, a igreja perseguida entre os anos 100 a 312 d.C. E conforme o Senhor Jesus profetizou que eles passariam por 10 dias de tribulação, aconteceu que 10 imperadores perseguiram a igreja. Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Severo, Maximino, Décio, Valeriano, Aureliano e Diocleciano, formando então 10 períodos de perseguição e cumprindo essa profecia. Ainda na interpretação histórica, nós podemos ver que o imperador Domiciano, que se considerava um deus, ele perseguiu os cristãos por cerca de 10 anos, cumprindo também a profecia dos 10 dias de perseguição à igreja de Esmirna. E o imperador Domiciano perseguiu especialmente os fiéis de Esmirna, porque eles se destacavam por sua entrega, pelo seu desapego aos bens materiais, visto que o império já havia confiscado todos os seus bens, e mesmo assim eles continuavam servindo ao Senhor Jesus. Uma história interessante sobre a igreja de Esmirna é o martírio de Policarpo. Policarpo foi o pastor da igreja de Esmirna, que foi ordenado pelo próprio apóstolo João, sendo um discípulo dele.
e ele foi queimado vivo e não negou a Cristo. Na fogueira, Policarpo disse: por 86 anos eu o servi, e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar de meu rei, o qual me salvou? E assim, o martírio de Policarpo marcou a história daquela igreja perseguida. Com o seu sangue ali derramado, ele e muitos mártires permaneceram fiéis até o fim. Na interpretação moral, nós encontramos hoje a igreja perseguida, a igreja sofredora por ser fiel a Deus. Como diz 1 Timóteo 3,12, que todos quantos quiserem servir a Deus piedosamente serão perseguidos. A igreja sofre perseguições internas e externas. O próprio Senhor Jesus disse que muitos seriam levados a tribunais e seriam entregues pelos seus próprios irmãos. Isso tem acontecido em muitas igrejas que formam seus tribunais, e quantos pastores, líderes e servos do Senhor são perseguidos, tanto dentro da igreja como também pelas leis que hoje são contrárias à igreja. E então nós encontramos a perseguição de forma institucional e até física. Em muitos países, os cristãos são perseguidos. E cerca de 20 cristãos são mortos por dia, 7.300 mártires por ano. Em vários países a pregação do Evangelho é proibida, e você vê espetáculos sendo apresentados onde os cristãos são mortos para exibir na internet, nas mídias sociais, na TV, como eles são martirizados. Isso é muito triste. Então a igreja de Esmirna, ela existe hoje, aqueles cristãos que são perseguidos pela sua fé. E eu pergunto, você morreria por sua fé? Você seria capaz de perseverar até o fim, como aqueles mártires que preferiram morrer devorados por feras, em fogueiras, degolados, açoitados, apedrejados, do que negar a sua fé? Você sofreria por amor a Cristo? Muitos cristãos hoje estão sofrendo por amar a Jesus. Eles têm que deixar a sua terra, o seu povo, e em busca de um lugar onde possam ser livres e expressar a sua fé. E muitas vezes nós, como cristãos, reclamamos de nossas igrejas, que temos o conforto e temos liberdade. Isso é muito triste. Nós precisamos aprender com esses cristãos. A promessa do Senhor para nós é que o vencedor receberá a coroa da vida. A única recompensa que nós devemos esperar em nossa vida cristã não são aplausos, não são honras aqui na terra, e sim a vida eterna, uma coroa que receberemos lá nos céus. Que Deus te abençoe.